Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Casa na Arte. Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelo interesse. E claro que eu também agradeço muito aqueles que já me acompanham há um tempo. Eu sou Vanina Sigrist e hoje o tema da nossa conversa é a lista de livros obrigatórios do vestibular Unicamp 2021. É um título aí, um vídeo que difere um pouco dos que eu fiz até agora, mas eu me senti muito motivada a produzir esse vídeo e fazer essa conversa, porque eu acho que ela vale para todos nós, não só para os vestibulandos, mas sim em especial a eles, mas também interessa a todos que curtem literatura, que conhecem os livros da lista, ou que ainda não conhecem e podem ter hoje o interesse aí despertado, a curiosidade aguçada. Enfim, eu falo hoje com um público talvez um pouco mais jovem e que está se preparando para a segunda fase do vestibular, que acontece logo mais, que já participou da primeira, que foi aí há poucos dias, enfim. Mas também eu converso com um público mais amplo que talvez queira entender um pouquinho dessa história da nossa literatura em língua portuguesa, todos os livros da lista, os 7 livros, porque é uma lista que foi reduzida para 7 títulos, todos eles de língua portuguesa, apesar de muitas diferenças entre si, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas são livros clássicos, livros importantes e livros, ou não só livros, porque a gente tem um álbum dos Racionais MCs também, mas eu tô chamando aqui de livros porque foi publicado um livro, né, com as letras das canções, enfim, são livros ou obras, vamos chamar assim, que são importantes para que a gente conheça muito da nossa história. Então eu vou tentar hoje, neste vídeo, fazer uma conversa com os candidatos à prova do vestibular Unicamp 2021, mas com todos vocês que tenham interesse por conhecer um pouquinho mais dessa lista. Mas eu pretendo fazer uma conversa um pouco diferente, porque se vocês forem procurar conteúdo sobre esses livros, só aqui no YouTube são muitos. Temos também serviços de streaming de podcasts e tem audiobooks dos livros, ou tem análises, comentários, resenhas, e muitas delas, inclusive, eles citam especialistas nestas obras. Então, um especialista em Fernando Pessoa, especialistas em romances do 800, né, do século XIX aqui no Brasil, especialistas em sonetos camonianos, né, que é uma obra que também compõe aqui a lista. Enfim, vocês vão encontrar com muita facilidade vídeos tanto aqui nessa plataforma quanto em outras com análises específicas das obras. Eu encontrei muitos ao me preparar, claro, para fazer esse papo aqui com vocês e pesquisei muito a respeito para ver se eu conseguia contribuir com algum conteúdo diferenciado, que não seja mais do mesmo, que não repita o que todos esses criadores aí de conteúdo, enfim, estão fazendo, estão entregando, né, ao público. Assim, um complementa o outro. Isso que eu acho é bem legal. Como a gente tem hoje uma oferta muito grande desses conteúdos aqui em diferentes plataformas, vale a pena você buscar aquele que mais lhe interessa, porque fala mais a sua língua, tem mais a ver com o seu estilo, a sua postura, talvez apresente um conteúdo que para você é mais fácil de ser apreendido, de ser digerido, porque tem um jeito de falar próprio ou de expor que às vezes é mais didático, né? É um pouco mais lúdico, mais brincalhão, mais humorístico, enfim. O legal de tudo isso e dessa oferta, dessa disponibilidade tão grande desses conteúdos é que a gente pode realmente escolher e filtrar de acordo com as nossas afinidades e preferências. E eu gostaria de fazer uma conversa porque fui aluna da Unicamp durante 12 anos, já senti na pele o que é fazer o vestibular da Unicamp,
quando a prova era em antigos moldes, porque, é claro, ela foi se transformando muito no decorrer do tempo, de todos esses anos já em que a universidade existe, que tem esse vestibular. Eu, inclusive, também já participei de processos de correção das provas, em específico da redação, por ter sido aluna do curso de letras lá. Fiz toda a minha pós-graduação, mestrado e doutorado lá. Enfim, eu conheço muito do campus em Campinas, né, porque foi lá onde estudei, e conheço, claro, um pouco da prova, e inclusive acompanhei essas transformações pelas quais ela passou ao longo do tempo até chegar aqui na primeira fase, na segunda fase, tal como ela está agora. A redação, a própria prova da redação também mudou muito, né? Eu vivi a transição do antigo modelo do carta, dissertação e narrativa para os gêneros textuais das quais estão sendo, né, praticados hoje, da primeira fase para a segunda fase, enfim, da lista de livros que sempre varia, claro, porque eles tentam trazer coisas novas, oxigenar um pouco isso. Então eu acho que eu consigo contribuir com vocês dessa forma, apresentando a minha visão do que é a literatura, me deparando com todos esses títulos de livros e obras diferentes aqui e tentando conversar um pouquinho com vocês a esse respeito. Quer dizer, o que, a meu ver, eu acho, a gente tem que ter em mente para entender um pouquinho esse conjunto. Eu acho que é um conjunto muito orgânico. É um conjunto muito coeso. Então, enquanto em outros canais talvez vocês encontrem vídeos que mergulham de cabeça nas obras e que passam por 1, 2, 3 horas falando a respeito, envolvem a biografia de cada autor ou autora, contam muito do estilo literário que seria seguido, né, que teria sido praticado por esses autores, enfim, fala muito do contexto histórico do país, da cidade, da localidade onde escreveram, né, as desventuras vividas aí pelos autores e depois pelas personagens, e contam bastante dos enredos, que é claro eu não vou conseguir fazer aqui num único vídeo. Eu ia, na verdade, começar a fazer essa viagem por esses livros e essas obras, gravando um vídeo só sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, porque eu acho que é o que eu teria mais a dizer, e eu acho que é uma obra que destoa das demais. Mas eu falei, eu não consigo falar só dessa obra. Essa obra está dentro de um todo, dentro de uma lista acompanhada de outras. E aí ela ganha muito significado pelas semelhanças e pelas diferenças que ela trava com essas outras, né? E eu acho que essas comparações, elas são inevitáveis e inclusive desejáveis para que a gente entenda que lista é essa, que todo, que conjunto de obras é esse. E como você, candidato, vestibulando ou interessado em literatura, pode navegar por essas páginas de modo a tentar construir relações. Então, eu tentei esquematizar 3 tópicos aqui, ou 3 dicas, vamos chamar assim, de como eu me envolveria com essa lista e o que eu procuraria investigar, observar, atentar para eu poder me sentir mais seguro ao realizar a prova, para me envolver de uma forma talvez diferenciada com os livros que foram aqui sugeridos, que são leituras obrigatórias, né? Porque eu acho que vídeos específicos sobre cada um existem muitos, que são análises muito detidas, cuidadosas, detalhadas, inclusive longas e que valem muito a pena, que devem ser acompanhadas sempre da leitura do livro original, é lógico, para que vocês sintam a escrita, o estilo de cada um deles, a gente já vai falar sobre isso logo mais. Mas eu acho que eu consigo aqui trazer uma luz, uma contribuição, uma conversa aqui mais descontraída, mas ainda assim eu acho importante, pelo menos espero que seja, que soe importante a todos vocês, para tentar criar uma rede entre essas obras. Eu acho que elas precisam ser conectadas, eu acho que a gente não pode entender Camões numa ponta e Racionais MCs em outra como quase antagonistas, né? Como parecem, como
obras que se destacam numa simples linha cronológica. Isso também, eu acho que tem que ser levado em conta, né? Mas não é só uma linha, eu acho, que vai unindo estas obras, porque você tem toda uma passagem do tempo do século XVI ao século XX. Eu acho que é um pouco mais do que isso, a gente tem que observar, e essas minhas dicas hoje talvez valham esse esforço, essa tentativa de tentar construir uma rede aqui de relações, e não são só temas, não são assuntos, não são os enredos e as personagens propriamente ditas, ou as figuras dos narradores, que são muito variados, mas são as obras enquanto atos políticos, eu acho. E aí eu já começo a dar a vocês a dica, começando pela dica número 1. Eu tenho muitas anotações aqui, porque eu tive que, claro, preparar um roteiro um pouquinho mais longo, estruturado e elaborado do que nos vídeos anteriores em que eu falo de uma única obra, e aqui são muitas, eu tenho 7, mas eu não vou me aprofundar em cada uma, já comentei. O que eu pretendo é fazê-los ver um certo denominador comum entre elas. Dica número 1. Eu acho que a gente tem que tentar observar a relação entre essas 7 obras que nós temos aqui e tentar entender o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente, fazendo as seguintes perguntas: quem escreveu esta obra? E aí eu não entro nessa questão da biografia propriamente dita, que eu já disse, muitos canais aqui e podcasts, enfim, já exploraram, muito bem explorados, inclusive, né? Quem escreve do ponto de vista de que origem vem, que grupo representa, como essa pessoa se coloca no espaço literário que ela ocupava naquele momento em que ela escreveu e que ela publicou, para quem ela escreveu este livro, porque é claro que os autores imaginam o seu público, e se eles desejam atingir um determinado público, eles farão de tudo para conquistá-lo, para atingir o público certo. A gente fala muito de público aqui hoje também no YouTube, de ter o seu espaço, de ter o seu canal, de ter seguidores engajados, enfim. Mas desde sempre, e toda e qualquer mensagem e toda e qualquer comunicação, ela pressupõe um público. Ela pressupõe quem vai ouvir a Canção dos Racionais ou quem vai ler um livro como Ateneu, de Raul Pompeia. Logo mais já apresento aqui a lista. E eu acho que é muito válido a gente pensar que quem está escrevendo para alguém, imaginando que público é esse, como será recebido, ou mesmo construindo um público que talvez ainda sequer exista para essa obra, arriscando ser talvez mais de vanguarda, ou experimentar e importar modelos estrangeiros, porque a gente sabe toda a nossa literatura viveu muito essa fase, essa construção. Nós precisamos construir uma literatura brasileira, uma literatura nacional, sempre às vistas de literaturas estrangeiras, de modelos principalmente europeus, mas não só, enfim. Então vale a pena a gente pensar de que lugar esse autor fala, quem é ele, a despeito das diferenças mais evidentes de é um homem ou uma mulher e questões de gênero, porque aqui nós temos só uma, né, representante de escritoras, que é Júlia Lopes de Almeida. Os demais são escritores que compõem a lista. Ou viveu no século XVI, viveu no XIX e viveu no XX. Então estão necessariamente falando de momentos históricos diferentes. Isso é óbvio. Eles estão mesmo, os tempos mudam. O tempo passa, o tempo muda, nos transforma, e a sociedade de 1560 não é a sociedade de 1888 no Brasil, no Rio de Janeiro em específico, ou a sociedade dos anos 90, quando os Racionais compõem e lançam esse álbum. Enfim, é claro, falamos de tempos cronológicos muito distintos, momentos históricos muito distintos, são homens ou mulheres escrevendo, mas mais ainda do que isso é enquanto autores, que máscara eles construíram para si,
que público eles imaginaram e que público eles desejaram construir para si, como eles pretendiam ser recebidos e lidos, que missão eles assumiram. Entendem que eu acho que é muito isso que a gente tem que entender. Cada autor assume uma missão. E eu sempre gosto de dizer aos meus alunos em aulas, quando a gente escreve um texto, a gente não está escrevendo só para alguém, a gente está escrevendo contra alguém. Então eu gostaria que vocês também pensassem nisso, e eu fiquei pensando esses dias enquanto me preparava para o vídeo, contra quem Camões, Pessoa, Júlia Lopes de Almeida ou os Racionais MCs estão falando, contra quem, com quem eles brigam, o que eles negam. Eles negam alguma coisa quando falam desse lugar de fala muito marcado que eles têm, que voz eles buscam e que voz eles tentam dar. Eu acho que é muito isso. Representar grupos, representar classes sociais, mas assim, é muito claro quando a gente lê todos esses títulos, já vou fazer a leitura agora, observar que a predominância é de um ponto de vista de pessoas que, mesmo que tenham tido uma origem muito humilde, se instruíram formalmente, são eruditas, participaram de círculos muito privilegiados de elite, mesmo que burguesa, porque a nobreza vai, né, nesse contínuo cronológico que a gente tem aqui, se desgastar fortemente e ruir, falir, para que surja a república, principalmente pensando aqui em Brasil. Mas nós temos também a voz da periferia. E uma voz da periferia que entra para um cânone, que antes era até então, né, essencialmente elitista, de uma norma mais culta, de um estilo que forja esse estilo importado, esse estilo estrangeiro, dos clássicos que já eram clássicos lá, das novas teorias que surgem e que vão aos poucos chegando ao Brasil e que, claro, alvoroçam os nossos intelectuais também, teorias cientificistas, teorias já psicanalíticas, ainda que até aqui, né, finzinho do século XIX, começo do XX, Freud está nas primeiras obras, publicando ainda os primeiros textos que depois serão mais marcantes, mais importantes, enfim. Teorias até comportamentais, religião. Nós temos muitas ideias circulando, muitas vezes nascidas fora, em outros países, mas que chegam aqui, né? E são com elas que estes autores desta lista vão lidar, vão dialogar, né? Então nós temos, partindo lá de 1595, os sonetos escolhidos de Luís de Camões, do amor é fogo que arde sem se ver, não é isso? Temos os sermões de Padre Antônio Vieira, que pregou na Bahia, pregou no Maranhão e em várias localidades brasileiras, e esta obra é de 1679. O Espelho, de Machado de Assis, é um autor de que eu gosto bastante, de 1882. O Ateneu, de Raul Pompeia, de 1888, só alguns anos depois. Temos A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, já falei dela aqui, de 1901. O Marinheiro, de Fernando Pessoa, de 1913. E, finalmente, Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais, de 1997. Foi o que eu disse, é um arco histórico grande, a gente vai percorrer aqui do finzinho do século XVI até o finzinho do século XX, 7 obras, 2 delas de origem lusitana, digamos assim, são autores portugueses, Camões e Pessoa, considerados supra-Camões, ou seja, um poeta muito, não só poeta, né, aqui tem uma peça de teatro, né, um drama em quadro estático que compõe a lista, mas principalmente poeta, escritor consagradíssimo, traduzidíssimo e veneradíssimo, desculpem,
não só em Portugal, mas principalmente porque ele é um popstar. É um popstar de camisetas, canecas, canetas e milhares de lembrancinhas e que, né, reforça muito assim esse orgulho português de ter um nome tão grande como de pessoa, né, como representante aí de literatura portuguesa. Os demais brasileiros, mas brasileiros muito diferentes. E é um pouco sobre isso, inclusive, que a gente vai conversar. Voltando à dica, então, número 1, para depois eu poder passar finalmente a de número 2, o que eu quero dividir um pouco com vocês hoje é a minha percepção justamente de que cada uma destas 7 obras que eu nomeei aqui são uma articulação discursiva diferente. E o que é essa articulação discursiva? Foram construídas para ocuparem um lugar próprio de fala, que deliberadamente tenta encontrar um espaço dentro de uma tradição, seja ela qual for, são variadas, claro, aqui, e que defendem necessariamente uma visão de país, uma visão de nação, uma visão de língua nacional, uma visão de política, do que é fazer política, do social, né? E que visão de sociedade é essa? É diferente. E cada obra nesse sentido foi o que eu disse, é um ato político. É um ato político de tomar a palavra. E de tomar a palavra para dizer, eu consigo escrever, exemplo, sonetos em língua portuguesa, tal qual fez Petrarca em língua italiana, ou em latim, e a tradição greco-latina com a qual Camões teve de se encontrar e de enfrentar. Ou ato político de você falar de uma periferia extremamente violenta, extremamente carente, extremamente infernal, né? Que todos se negam a ver, da qual todos tentam, né, sempre fugir, mas que precisa ser mostrada, precisa ser escancarada e que vai ser cantada dolorosamente. E também violentamente num certo sentido, né? Então, cada uma dessas obras é um ato político e eu acho que essa primeira dica se refere muito a isso. Que visão de sociedade esses autores têm, como eles viam o seu próprio país, o mundo em que viviam, a situação política que viviam e que sentiram na pele, e como eles trazem isso para a obra. Eu nem digo retratam necessariamente, porque senão fica parecendo que todos esses textos são de retrato fiel a uma sociedade, a um cenário sociopolítico, e que são de denúncia, e que são necessariamente engajadas e tentam desmascarar, né, e desvelar um retrato quase fotográfico daquele momento. Não necessariamente elas têm esse propósito, mas independe da intenção do autor de ter ou não um propósito mais escancarado ou menos de denúncia social, elas acabam sendo denúncias sociais à sua maneira, porque elas mostram que sociedade é essa que elas buscam ou retratar mais fielmente ou mais impressionisticamente ou mais filosoficamente, mais metaforicamente, pouco importa. Mas tem uma sociedade aqui, subjacente, latente, dolorosamente presente, inclusive como deve ser e como a boa literatura é nesse sentido. Quer dizer, não é uma narrativa que conta uma historinha. Eu acho que esses livros contam histórias e são, pelo menos a meu ver, boas histórias que nos fazem pensar, nos fazem refletir e que mostram, enquanto ato político, toda uma sociedade, ou um pouco anterior, ou que já estava sendo vivida naquele momento, ou que eles imaginam que apareça e que deva, né, se formar no futuro, né, no qual eles estão ali justamente escrevendo. Certo? Vamos à dica número 2. A dica número 2, a meu ver, é que nós temos que prestar muita atenção
à linguagem destas obras. E aí eu não me refiro necessariamente aos gêneros. Escreveu um soneto, escreveu uma canção de rap, escreveu um sermão, seguindo um determinado padrão, com didascália, com isto, com aquilo. Escreveu um conto mais filosófico, ou um romance com toques naturalistas, tudo isso, sim. As escolas, os cursinhos, as milhares de aulas a que vocês já devem ter assistido, exploram e discutem. Né? Nós temos a questão do gênero, nós temos a questão de um estilo, nós temos o pertencimento ou não a alguma escola literária, só que essas etiquetas e esses rótulos, eles são sempre muito artificiais. Então a gente sempre diz, olha, Camões é maneirista, mas é mais ou menos maneirista, na verdade é um maneirismo português, porque ele está já se distanciando um pouquinho de um classicismo mais tradicional, né, e mais visível para talvez um barroco, fica aquela linha muito tênue e a gente vai tentando etiquetar, vai tentando dizer, quer dizer, essas etiquetas elas existem, elas podem ajudar num certo sentido, há questões nas provas de vestibular que referem-se sim a essas escolas, a esses momentos, para ver se o candidato um pouco sabe, né, identificá-las, localizá-las aí geograficamente, historicamente, dentro de toda a tradição. Mas eu acho que é um pouco mais. Não é só o estilo, só o gênero, só considerar se é uma peça de teatro ou um romance em prosa ou uma poesia, uma lírica muito metrificada, enfim. Mas é observar o vocabulário. É observar se a linguagem é muito hermética ou não. É observar, claro, as rimas também, o ritmo. A variante linguística que está sendo colocada em questão aqui e como ela se relaciona com a dica número 1 da obra enquanto ato político que escancara uma sociedade, né? Eu acho que a gente tem que sempre estudar a linguagem, o estilo, ou como alguns gostam até de dizer, a forma, de modo completamente conjugado ao conteúdo. Aliás, eu acho essa dicotomia já foi colocada em xeque há muito tempo. Eu escrevo uma mensagem e eu necessariamente a escrevo num determinado código, usando um determinado canal para transmiti-la e assim por diante, são os elementos básicos do processo comunicacional, né? Na literatura não é diferente. Agora, não é só a linguagem, o estilo, o vocabulário. Alguns dos autores aqui, meu Deus, a gente precisa obviamente de um dicionário ao lado para poder lê-los e entendê-los, não só porque as palavras já caíram em desuso, mas porque são palavras que ganham uma semântica própria dentro daquele autor. Não que todos à sua época usassem aquelas palavras e entendessem tranquilamente o vocabulário que está presente ali, ao contrário, né? Precisa de um aparato, às vezes até de um dicionário, uma enciclopédia própria de um determinado autor, como o próprio Fernando Pessoa tem, em razão disso, de que ganha uma semântica muito particular dentro da obra dele, né? E não necessariamente de uso corriqueiro por parte dos leitores da sua época. Mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nas variantes linguísticas, nas escolhas que são feitas, em como estas obras se apresentaram. E então eu gostaria de dar uma pincelada muito rápida aqui sobre o que eu acho que a gente deveria observar de todas essas obras, para que a gente justamente entenda um pouco isso. A questão desta linguagem e como ela aparece e a que serve, porque ela está servindo ao propósito que eu comentei que toda obra carrega consigo lá na dica número 1, né? Com os sonetos de Camões, voltando ao século XVI, nós temos uma lírica, claro, muito metrificada, muito hermética, muito codificada, com versos decassílabos que são, né, milimetricamente trabalhados, e dá um super trabalho fazer isso, todo esse labor aí estilístico de encontrar a rima certa, mais apropriada, né, que vai ser aí dividida nas estrofes, quartetos, tercetos, enfim, e que tem a ver com uma tradição com a qual Camões dialogava, de Petrarca, de outros poetas, justamente, e o que ele está fazendo
nesse limiar aí do classicismo e do barroco, né, chamado, etiquetado de maneirismo português, justamente é experimentar escrever sonetos em língua portuguesa, porque outras línguas nacionais já tinham os seus sonetos, os seus poetas, a sua tradição. Ele está, no fundo, trabalhando um pouco com a tradição que o antecede e experimentando a seu modo, na sua língua, né, materna, escrever sonetos, como já eram escritos por outros autores nessa tradição. E tentar lapidar a linguagem desta forma tão tradicional, tão convencional, né, tão artificiosa como é o modelo, né, do soneto na poesia. Já os sermões de Padre Antônio Vieira, o que posso dizer a respeito deles? O sermão também tem, claro, um estilo aí, um padrão, um roteiro próprio, né? Que depende muito, claro, da habilidade do pregador, da habilidade do orador. É um texto que tem, claro, um viés moralizante de um barroco brasileiro. E a língua portuguesa de Padre Antônio Vieira nesses textos, ela é uma arma de evangelização, porque ele se refere muito aos indígenas e teria sido até mal visto pela própria instituição Igreja Católica à época por defender, de certa forma, indígenas, assim como judeus, mas, na verdade, ele está a serviço, de novo, né, enquanto ato político, lá da dica 1, de uma nação, de um governo, de um projeto político e social que não perdoa a cultura, a religião, a música, a gastronomia e toda a riqueza cultural indígena e que, na verdade, quer evangelizá-la, catequizá-la e impor-lhe a língua. A língua portuguesa é aqui escancaradamente uma arma de poder. A gente está falando de poder desde a dica número 1 e aqui a gente continua falando disso na número 2. Com o Espelho de Machado de Assis nós temos um conto mais filosófico que traz questões aí de a alma, quantas almas temos, são 2 almas, uma alma exterior, uma alma inferior. João Jacobina tece lá seus comentários, suas memórias de quando ainda era jovem, foi nomeado alferes, enfim, já representativo aí de um realismo brasileiro, e é uma linguagem, claro, muito rebuscada, muito erudita. Temos aqui um autor considerado universal, representante da literatura brasileira. A Academia Brasileira de Letras é muito essa, né, deve muito à sua figura, enfim. Aí nós vamos para o Ateneu, de Raul Pompeia, com um romance considerado por alguns até impressionista. E nós temos, com o Ateneu de Raul Pompeia, toda uma erudição, todo um hermetismo também da escrita desse narrador em primeira pessoa, justamente para que ele, através da escrita, simbolize as dificuldades pelas quais ele passa, né, logo após o seu ingresso no Ateneu, nesse colégio, enfim. Então também não é uma escrita tão fácil, inclusive eu selecionei um trechinho para fazer a leitura para vocês aqui logo mais. Nós temos um romance realista brasileiro, um drama burguês familiar em que sobressaem figuras femininas, porque temos aí na trama muitas mulheres que são deixadas à deriva, digamos assim, pelos homens, ou porque não querem casar com elas, ou porque tem o marido patriarca da família que tira a própria vida. Enfim, essas mulheres se veem aí um pouco à deriva e tendo de ser senhoras do seu destino, trilharem aí a sua trajetória, enfim, para se reerguerem, porque foram justamente à falência
Econômica, um romance realista da Júlia Lopes de Almeida. Temos O Marinheiro, que é a peça de teatro, já citei aqui, de Fernando Pessoa, esse ato, né, em quadro, como ele diz, que difere um pouco dentro da obra dele também, né, que a gente já conhece quase toda de poemas, de textos assim mais ritmados e reflexivos, e a gente tem aqui uma peça de teatro representada também nesta lista. E por fim as canções de rap de uma periferia urbana, como eu comentei, com muitos elementos que remetem à denúncia, à revolta do status quo e à denúncia e a contestação, né, das instituições tais quais se apresentam e como pensar em possibilidades de encontrar um jeito próprio de falar, né, e de representar aí essa realidade. Muito bem. E para que eu não me alongue muito mais, eu vou à última dica, a dica de número 3, que está relacionada às duas anteriores, é lógico, porque a gente está aqui, na verdade, buscando muito mais relacionar, comparar e encontrar um terreno comum para essas obras, mais até do que diferenciá-las e estudá-las independentemente. Que é a dica 3, tentar observar os temas, os assuntos, as tramas e as narrativas que são trazidas aqui, no sentido de que valores são revelados por elas, de que visão de mundo elas trazem, qual a moral, qual a doutrina principal, ou que doutrinação ela se propõe a fazer do seu público, leitor ou ouvinte, que noção até de religiosidade elas têm, elas trazem. Porque a gente observa, claro, uma variação grande de crenças, de valores, de éticas e de instituições que perpassam todas essas obras. Nós temos, por exemplo, do ponto de vista religioso, de um ponto de vista místico, enfim, um cristianismo com Camões, um catolicismo com o Padre Antônio Vieira, a figura da igreja mesmo muito presente, um ateísmo da parte de um Machado de Assis, de novo um catolicismo, mas muito distinto do primeiro da lista, com os Racionais MCs. Quer dizer, se a gente só observa as referências intertextuais à Bíblia, por exemplo, em meio a essas obras, e a figura de Deus, tal como ela aparece, é muito curioso, porque é um corpo a corpo com Deus, com a figura de uma autoridade divina muito diferente, né? Mas que ao mesmo tempo tem algo em comum, como eu busco apresentar aqui a vocês nessa nossa conversa. Eu trouxe alguns exemplos porque eu não resisto e sempre leio trechos das obras que eu escolho para apresentar aqui, para que vocês sintam um pouquinho de modo mais particular, mais interessante, como elas foram construídas e que efeitos elas despertam em nós. E eu tenho alguns trechos selecionados aqui que eu acho conseguem ilustrar um pouquinho do que eu busquei apresentar para vocês através dessas dicas. Da primeira dica em relação ao caráter realmente político e social das obras, a dica número 2 em relação à linguagem que também é mensagem e que também é conteúdo da obra, porque justamente materializa o projeto político da dica número 1, e agora a dica número 3, que se refere justamente à visão de mundo, aos valores, às crenças que essas obras mobilizam. Inclusive a gente vai falar bastante da religiosidade enquanto um valor que aparece aqui, e que também tem a ver com o projeto político lá da dica número 1. Não sei se ficou claro, espero que sim, mas agora eu vou fazer a leitura dos trechos para que eu consiga ilustrar. Vamos
Filhinhos de Camões, primeiramente, vejam só. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te. A amada partiu e o eu lírico está aqui, vivíssimo da Silva, pedindo que ela rogue a Deus lá no céu para que também o leve. É um momento aqui da síntese no soneto, em que ele já apresentou a tese e a antítese, justamente agora na síntese ele busca reencontrar a sua amada, porque seria a única maneira de tentar estar um pouco mais próximo dela, já que ela, já falecida, poderia justamente pedir a Deus. Vejam como aparece a figura de Deus aqui, não é o único soneto de Camões em que ela aparece. Esta figura, algumas referências bíblicas aparecem de forma mais literal em outros sonetos, mas esse que eu escolhi em específico tem essa questão de Deus, de pedir a Deus que algo aconteça e que leve-me até você, ó minha amada já falecida. Muito bem. Aí nós temos uma canção do álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, intitulada Gênesis. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, bebidas, puta. E eu tenho uma bíblia véia, uma pistola automática e um sentimento de revolta. E eu tô tentando sobreviver no inferno. Tem Deus. Deus oferece coisas boas. Deus cria a natureza. Deus constrói o amor. E os homens só oferecem as coisas mais violentas, mais prejudiciais, mais tóxicas, que não permitem, nem com este exemplar de Bíblia, que se salve do inferno. O inferno é aqui. O inferno é a periferia. Periferia é periferia. Falam também muito disso. Ou no Diário de um Detento, quando aparece a instituição do presídio, inclusive referência ao massacre do Carandiru, enfim, todas essas referências vocês já devem ter de outros carnavais, de outras aulas, conteúdos e vídeos. Mas o que eu gostaria de mostrar é que Deus está em Camões, Deus está nos Racionais MCs, não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. É uma mesma religião, tem um fundo comum de crenças e valores, mas tem, como eu mencionei na dica 2, uma linguagem, um vocabulário, uma forma de chamá-lo, uma forma de suplicar, uma forma de referenciar, de venerar muito diferente entre estas duas obras, como provavelmente ficou claro aqui. E nós temos um Deus, nesse caso não está evidenciado, explícito nominalmente, mas temos no Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, que é um dos sermões escolhidos de Padre Antônio Vieira, que compõe a lista e que, vejam, é um Deus que visa a proteção de uma nação quando em guerra contra outra. Porque a guerra é guerra. Deus não é amor. Deus é protetor do vencedor na guerra. Então é outra figura diferente de Deus que aparece aqui, que tem a ver com esse universo, né? Mas entre todos os reinos do mundo, a nenhum lhe quadra melhor que ao nosso reino de Portugal. É o nosso reino que deve ser protegido por Deus, não o do outro. O outro é o meu inimigo. Eu não estou falando de um império comum, eu não estou falando de uma distribuição um tanto quanto igualitária de riquezas, eu não estou falando de buscar a concórdia, o diálogo e a paz. Não é nada pacífico este Deus deste padre. É um Deus que no fundo deve proteger a uma nação em específico em detrimento de todas as outras, neste caso a holandesa contra a qual guerreavam. E entre todas as províncias de Portugal, a nenhuma vem mais ao justo que a miserável província do Brasil. Nós temos escritores portugueses e brasileiros nesta lista, uns colonizadores de outros, todos eles em busca da construção das suas próprias nações ou das nações colônia, neste caso nós.
Temos a figura das culturas primitivas que aparecem aqui, que são as indígenas. Temos a cultura da periferia que aparece aqui, que não é a mesma do colonizador, obviamente. E se a gente for acompanhar toda essa rede, essa trama que a gente construiu até aqui, das 7 obras, a gente vê que o projeto político não deu muito certo, né? Colônia, a grande metrópole, a Casa Grande e a Senzala, a grande metrópole e sua colônia, os colonizadores, os colonizados, os evangelizados, a língua que serve como arma, a língua que impõe a cultura e impõe a religião. Agora a gente vê esta figura de Deus, essa figura de Deus que veio de Portugal para cá, chega ao Brasil, contrasta com a figura dos outros deuses das culturas tradicionais que aqui viviam. É uma guerra. Vivenciamos diversos momentos de guerra, mais ou menos declarada, mais ou menos explícita. Até hoje vivemos uma guerra e estamos brigando pelo meu Deus, não pelo seu. Porque se são diferentes não me interessa, é o meu que interessa, o meu será imposto, o meu serve sempre como uma arma de poder. Estamos em todas estas obras, bem ou mal, vislumbrando cenários em que há disputa de poder, sociedades mais patriarcais, sociedades que vão aos poucos se modernizando. Já temos em um modernismo muito bem representado por Pessoa nessa peça de teatro aqui, então, que se modernizam bem ou mal. Nós temos uma pós-modernidade caótica, violenta, mal urbanizada no Brasil, já na década de 90, com este álbum dos Racionais MCs. Enfim, esse projeto deu certo, é um projeto de nação, é um projeto de construção de um bem comum, portanto político. A gente começou falando da literatura enquanto ato político. Eu preciso encontrar uma identidade na minha língua, eu preciso encontrar uma identidade no meu Deus. E na minha relação com o outro, é essa minha língua e essa minha figura de Deus que deve prevalecer, em detrimento da do outro, que necessariamente se esvai, que necessariamente será calada, será silenciada. O Deus dos autores pré-racionais MCs dentro desta lista é um Deus que, dessacralizado ou não, questionado ou não, é um Deus que ainda atende a um grupo que vivenciou à sua maneira determinados privilégios muito importantes, e a gente não tem mais os privilégios dos racionais em diante, ou seja, terminam neles porque eles são aí a obra mais atual, mais recente, que compõe aí a lista. De Deus e desta figura, claro, super importante que aparece aqui, que a gente deve levar em conta, eu chego à infância. E temos 2 cenas de infância bastante distintas, eu diria. E a gente vai conseguir sentir isso justamente pelo estilo. Como é que elas foram contadas e como é que elas são narradas. Em O Ateneu de Raul Pompeia nós temos: sim, pequeno, movido por um vislumbre de luminosa prudência, enquanto aplicavam-se os outros à peteca, eu me houvesse entregado ao manso labor de fabricar documentos autobiográficos para a oportuna confecção de mais uma infância célebre, certo não registraria entre os meus episódios de predestinado o caso banal da natação, de consequências, entretanto, para mim, e origem de dissabores como jamais encontrei tão amargos. Nós temos outra infância aqui em periferia. Esse lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população, de dia pivetada a caminho da escola. À noite vão dormir enquanto os mano decola, na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda. Eu sinto pena da família desses cara, eu sinto pena, ele quer mais, ele não para.
Um exemplo muito ruim para os moleques, para começar é rapidinho e não tem breque. Tem a infância, de quem tem aqui o caso das aulas de natação, da peteca, dos documentos autobiográficos e que realidade é essa que eu vivo dentro deste seio familiar e desta sociedade em específico. E temos a infância na periferia. Estes dois últimos trechos, eu acho, nos ajudam justamente a, de novo, visualizar essas 3 dicas que a gente tentou compor aqui, tentou esquematizar aqui. De que o sociopolítico, né, o linguístico e o religioso ou moral ou a pauta da vez que eu julgue que seja a mais valiosa a ser apresentada, retratada, comentada e discutida, estão completamente entrelaçados e compõem esse projeto de obra, esse projeto de sociedade, esse projeto de momento histórico, de geografia e de mundo que esses autores nos apresentam aqui. Espero tê-los ajudado a entender um pouquinho essa lista e criar essa rede, essas conexões com as obras desta lista para que vocês se sintam um pouco mais à vontade com elas. Muito obrigada a todos pela atenção até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!